Você, empresário, você gostaria de ser preso? Vamos reformular. Você gostaria de ser preso por não conhecer o direito previdenciário? Parece algo muito bobo, né? Algo muito simples. Mas essa negligência pode fazer você ser preso. Alexandre, eu não estou entendendo muito bem isso que você está falando. Vamos lá. Você, muitas vezes, não é de maldade, não é por causa que você quer prejudicar alguém, mas uma negligência, uma falta de organização, falta de conhecimento da matéria vai fazer que você tenha sérios problemas de nível a ser preso, receber uma carta de citação da Justiça Criminal. Você, empresário pequeno, empresário médio, empresário grande, pequena empresa, um EPP, empresa de pequeno porte, um MEI, microempreendedor individual, nenhum está isento. É para todo mundo. Por quê? Por causa que esse tipo de observação está no Código Penal. Apropriação indébita previdenciária, o artigo 168A do Código Penal. Ele fala deixar de repassar para a Previdência. Tem um exemplo aqui com vocês? Eu dei um contra-cheque, acompanha comigo aqui na tela. Esse contra-cheque, ele está falando, aqui tem o salário bruto e o desconto do INSS e no final tem o líquido. O que acontece nas empresas? As empresas são responsáveis, não é a empresa que paga, o próprio trabalhador que paga. O empregador só faz a retenção, ou seja, ele pega o dinheiro, desconta e paga a previdência social. O que é esse crime que pode te deixar em maus lençóis? É você reter a contribuição e não passar. Poxa, Alexandre, eu estou muito apertado, eu estou precisando comprar de um fornecedor, eu estou precisando comprar de matéria-prima. Cara, eu só não paguei esse imposto aí porque eu estou em muitos maus lençóis, eu não estou conseguindo. Se você estiver nessa situação, você vai fazer o seguinte, tenta deixar pelo menos esse por último. Se você não dá para, eu vou abrir mão, não vou pagar os impostos, tenta deixar esse por último, porque além de você ser processado civil, trabalhista, fiscal, tributário, você ainda pode ser processado criminal. Qual é a gravidade disso? A gravidade disso é que se você tiver recurso, se você estiver preso, aí você não vai conseguir trabalhar. Então, é algo que você merece prestar atenção. Então, você, empresário que não conhecia isso, preste atenção. Eu vou lhe dar aqui uma orientação que grandes auditorias aí cobram pelo menos 20 mil só por causa dessa informação. Pagar, extingue a punibilidade. Como assim, Alexandre? É isso mesmo. Se você fazer um parcelamento, um refis, você iniciou o pagamento, não quitou, né? Porque o parcelamento tem várias parcelas. Você iniciou o pagamento, mostrou que você quer cumprir, acabou o motivo de se abrir um processo criminal contra você. O pagamento extingue a punibilidade e essas grandes auditorias, elas vão falar isso para você só depois de você fechar contrato com elas. Por quê? Porque isso aí é a informação que o fisco precisa para dar baixa no processo criminal, para encerrar de uma vez por todas ali a necessidade de perseguir você de maneira criminal. Então, você vai conseguir a tua sonhada CDN, que é Certidão Negativa de Débito. E aí você fala assim, mas Alexandre, eu fiz tudo isso que você falou, mas eu não consegui a CDN, eu preciso da CND, Certidão Negativa de Débito. Aí você vai precisar fazer o parcelamento e vai pedir uma CPDN, que é uma certidão positiva de débito com efeito de negativa. Por quê? Isso parece bem complicado, mas como é que funciona isso? Como você iniciou o pagamento e não terminou, o débito não está extinto, então ele existe, positivo, com efeito de negativo. Por quê? Porque aí você não está inadimplente, você não deixou para lá. Isso aqui vai fazer liberar a sua vida. Por quê? Porque se você for um empresário que mexe com licitação, eu preciso participar dessa licitação, eu preciso vender para a administração pública, eu preciso pintar, eu preciso fazer uma arquitetura, um serviço de obra, de engenharia, vender material escolar para o governo, vender para a escola. Você só vai conseguir participar da licitação se a sua empresa estiver regular. Então, se você não tiver a CND, se você não tiver com o débito totalmente regularizado, você não vai conseguir nem participar, nem os requisitos que apresentar os documentos. Por isso que você vai precisar da certidão. Ainda que ela fale que tem débitos, positivo de débitos, com efeito de negativo, que você não está inadimplente. Então, ter atenção com isso vai evitar
você ser preso e vai liberar a sua vida se você fizer grandes atuações na administração pública. Outro ponto aqui, olha, a doutora Débora chamou aqui o convite do nosso escritório para poder ministrar isso para vocês. A gente trouxe apenas os pontos centrais que você deve prestar atenção na sua atuação no dia a dia como empresário. E já é difícil por si só você ganhar o seu pão, fazer a sua correria de empresário, só que essa técnica, essas informações, que tem muitos detalhes jurídicos, tem muito juridiquês, isso realmente é importante você saber, nem que seja só um pouquinho, porque isso vai te livrar de passar dificuldades. Ser processado por si só já é difícil. Um processo tem o poder de falir uma empresa. Então, se você puder evitar processos por negligência, por falta de conhecimento, faça isso. Fora a CND, o que você tem que se preocupar também na área previdenciária? Você tem que se preocupar com a gestão dos afastados. O que é a gestão dos afastados? Diversos funcionários que eles têm ali acidentes de trabalho, eles ficam doentes, eles não vão trabalhar. O que você precisa saber disso? Até quando você tem que pagar eles? Esses profissionais, a lei protege eles até 15 dias depois que ele sofreu o acidente, que ele ficou doente, que ele teve esse afastamento. A partir do dia 16, você, empresário, não tem mais responsabilidade com esse trabalhador. Você tem que mandar ele para o INSS. Lá no INSS, ele vai conseguir dar entrada no auxílio-doença, ele vai conseguir dar entrada na aposentadoria por invalidez se aconteceu alguma coisa muito grave. E ele vai, se ele tiver algum acidente que deixou sequela, ele vai conseguir receber um auxílio-acidente. Sua responsabilidade como empresário, empregador, é justamente não deixar passar o dia 15. Então, até o dia 15, você tem essa obrigação. Depois do dia 15, você não tem mais essa obrigação. Então, é muito importante você prestar atenção nesse detalhe, porque senão você fica pagando sem necessidade. Então, por isso que entra a matéria gestão dos afastados. Você ter essa noção, você ter esse feeling de quanto você tem que pagar, quanto você não tem que pagar. E é só isso? Não, não é só isso. Se você tiver um afastamento por doença de qualquer natureza, aí esse afastamento é com o INSS e aí você precisa ficar tranquilo. Agora, se for um afastamento por doença do trabalho, doença profissional, qual é a diferença da doença profissional? Que é aquela desencadeada por causa do trabalho. Se ele não estivesse trabalhando, ele não ia desenvolver aquela doença. Um grande exemplo é a lesão por esforço repetitivo. Por quê? Porque a pessoa fica ali, digitando 8 horas diárias, 44 horas semanais, e ele vai ali fazendo movimentos repetitivos nos tendões, e até aí não tem problema, mas você vai fazer isso 44 horas semanais, por 1 ano, por 5 anos, por 15 anos. Tem uma hora que o trabalhador desenvolve ali doenças do carpo, do metacarpo, então tudo isso aqui fica comprometido, e aí ele acaba tendo uma lesão por causa do trabalho. Esse profissional, você tem que custear o FGTS dele. Se você não pagar o FGTS dele, ele vai atrás de você, empresário, vai atrás de você para você pagar isso tudo de uma vez. Então, se você não estava pagando aos poucos, igual eu estou te falando, ele vai te cobrar isso tudo de uma vez, ainda com horário de sucumbência para você ter que fazer. Dificilmente você vai ganhar, né, se ele conseguir comprovar isso tudo. Então, essa gestão dos afastados, você tem que prestar muita atenção, porque esse tipo de demanda acontece com muita frequência. Você tem que prestar atenção nos adicionais de insalubridade, nos adicionais de periculosidade, e aqui você vai achar que eu estou falando de direito do trabalho, mas o direito do trabalho ele comunica bastante com o direito previdenciário, e essas áreas são quase irmãs, porque uma precisa da outra, porque quando você mandar para o INSS, você vai ter que ver se a regularidade trabalhista está ok. Para a gente ir caminhando para os outros pontos finais relevantes aqui comigo, o que a gente precisa falar desse risco acidentário, da insalubridade, da periculosidade, é que você, além de pagar tudo isso que eu te falei, pagar os tributos, pagar ali para você ter uma regularidade de CND, certidão negativa de débitos, tudo isso aí que eu estou te falando, além disso, você ainda tem que custear o sistema. O que é isso, Alexandre? Eu não já pago os meus impostos, eu não já pago os trabalhadores? Sim, mas a contribuição é de toda a sociedade, não é só dos trabalhadores. Então, se você existe
Você é pessoa física, pessoa tem que contribuir. Você existe, é pessoa jurídica, você tem que contribuir. Algo chamado cota patronal de 20% sobre a sua folha, CSLL, contribuição social sobre lucro líquido. Infelizmente o governo quer um pedaço de tudo, um pedaço do bolo de tudo. Então você tem que ficar atento. E o que eu quero finalizar aqui com você é o SAT e o RAT. O que é isso, Alexandre? Agora você apelou, você está me xingando. Seguro do acidente de trabalho, risco do acidente de trabalho. O que isso significa? Significa que algumas atividades, além de você pagar a cota patronal, que é uma contribuição da empresa, você vai ter que custear essa atividade. Me explica melhor, Alexandre. Eu, advogado, trabalho no escritório, mexendo no computador, volta e meia tenho que fazer despachos, audiências, sustentações orais, trabalho no escritório geralmente com ar-condicionado, sentado. Então a minha profissão tem um risco muito baixo. Agora, uma pessoa que mexe com telefonia, que sobe num poste de 15 metros de altura, ele tem um risco maior da profissão dele de levar uma queda, de levar um choque. Esse risco depende da atividade da empresa. Vamos falar, atividade de agronegócio. Aquela atividade, dependendo do que você trabalha, com pesticida, com adubo, com agentes químicos nocivos, aquilo ali tem um risco. Então, cada uma dessas profissões, você tem que ter um pouco de atenção, porque você tem que custear caso aconteça alguma coisa com esses trabalhadores. Afinal de contas, eles têm um risco maior do que eu, que sou advogado e fico parado no escritório. Ele tem o risco de morrer, de deixar de sustentar a família dele. Então, essa contribuição é à parte, ela vai para um fundo dos acidentados. E quando, por exemplo, alguém morre por causa do trabalho, é porque o trabalho é perigoso demais. Hoje, você ser segurança privada no Rio de Janeiro, um exemplo, uma atividade de risco. Se você morrer, e for culpa do empregador que não custeou isso, o INSS vai pagar a pensão por morte e aí ele vai cobrar da onde? Da onde era que era para ser custeado. E se é culpa sua, você vai receber uma ação regressiva do INSS. Sabendo disso, o SAT e o RAT, seguro do acidente de trabalho, risco de acidente de trabalho, é algo que você tem que ficar atento. Se você quer saber mais informações sobre o SAT e o RAT, você deve consultar o decreto 3048 da Previdência Social, que ele é o regulamento da Previdência, no anexo 5. Lá no anexo 5 vai ter todas as profissões, todos os riscos e vai ter lá todas as alíquotas que você tem que se preocupar. Então, se você gostou desse conteúdo, se você é um empresário que está interessado de aprimorar sua empresa, de estudar, de aprender técnicas e aprender informações que vão te livrar de situações complicadas, continue aqui conosco, com a doutora Débora, aprenda a área empresarial, aprenda a área previdenciária empresarial, aprenda, fique atento a esses detalhes, siga lá o nosso conteúdo nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo junto com o material para vocês e eu agradeço a sua participação no vídeo e até a próxima.